Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estou passando para deixar as orientações para a nossa aula desta tarde. Novamente, utilizaremos o nosso livro Aprender Sempre para desenvolver as atividades, tanto de português quanto de matemática. Então, fiquem atentos, pegue aí o seu livro e vamos às explicações, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a nossa explicação. Nós vamos trabalhar com a aula 8 em português, substituição de palavras nos contos. Vamos continuar aí a reflexão sobre a língua. O que vamos aprender nesta aula? Nesta aula, vamos pensar em palavras que podem ser substituídas no texto para evitar repetições. Você já ouviu a leitura de algum texto que algum coleguinha, né, escreveu, onde tem muitas repetições? O texto com muitas repetições torna-se chato, né, para se ler ou para se ouvir. Então, nós vamos aprender hoje algumas substituições aí que nós podemos fazer para tornar o nosso texto mais agradável, né, de se ler ou de se ouvir. É importante que você fique atento para que você melhore a sua produção textual, tá? Então, vamos lá. Número 1. Podemos observar, ó, estou na página 87, tá? Desculpa, na página 14, 87 vai ser matemática. Página 14 do livro Aprender Sempre. Podemos observar que as personagens desses contos não têm nome. Que contos são esses, né? Nós lemos aí As Três Fiandeiras e a Fiandeira Preguiçosa, tá? Então, quando nós lemos aí que as personagens dos contos não têm nome, são desses dois contos que nós já trabalhamos. Que palavras são usadas pelo narrador para indicar a quem se refere? Dê exemplos. Então, vamos voltar um pouquinho no nosso primeiro texto, né? As Três Fiandeiras. Olha só. Uma moça bonita e prendada não encontrava casamento, embora muito merecesse um bom estado. Perto da casa da moça morava um mercador, né? Que dizia só se casar com a melhor fiandeira. A moça, sabendo essa notícia, ia comprar linho na casa do rico. O homem ficava pasmado vendo uma moça tão trabalhadora. Olha o outro parágrafo. Não dando inteiro crédito ao que eu vi, uma manhã em que a moça apareceu para mercar um pouco de linho, disse-lhe, moça, né? E aí ele conversou com ela. A moça voltou para casa, muito aflita. Então, nós percebemos o quê? Que no texto As Três Fiandeiras, sempre é utilizado, né, a expressão a moça, né, para se referir à personagem. Então, vamos observar agora no texto A Fiandeira Preguiçosa. Há muitos anos vivia numa aldeia um casal. A mulher, porém, era preguiçosa. Se o marido mandava fiar, empregava um tempo enorme. Certo dia em que o marido a censurava, retrucou-lhe dizendo, como queres que dobre o fio? Se é só isso, disse o marido, vou buscar um pau na floresta. A mulher, então, iniciou, pensou um pouco, teve uma ideia. Às escondidas, saiu atrás do marido e o viu trepado numa árvore. Ouvindo isso, o homem... Né? Então, a gente observa, se nós... Eu não vou ler o texto inteiro para a gente não prolongar muito. Mas nós observamos que a expressão a moça, no primeiro texto, né, foi muito utilizada. Então, nós vemos que no segundo texto, né, o homem
o marido, né, e a mulher, para se referir aí à fiandeira preguiçosa, certo? Então, são esses dois termos que são utilizados aí, tá? Então, que palavras são usadas pelo narrador para indicar a quem se refere? Então, a moça, né? O marido, a mulher, tá bom? 2. Leia o trecho a seguir e preste atenção na parte em negrito. Depois responda às perguntas. O que é em negrito? É quando nós temos a expressão, ela está com uma cor mais forte, tá? Então, vamos ler aí esse trecho e observar essa parte que está na cor mais forte. Há muitos e muitos anos vivia numa aldeia um casal. A mulher, porém, era tão preguiçosa que nunca tinha vontade de trabalhar. Começa aqui o negrito. Seu marido mandava afiar, ela empregava um tempo enorme para o fazer. Não acabava nunca o trabalho. E, se acaso punha-se a afiar, não dobrava o fio, deixando-o todo embaraçado. Então, observe, né? Começa aqui. Seu marido mandava afiar. No início do texto, nós vemos aqui que está citando, né, que o lugar onde o casal morava. Se refere ao casal, se refere ao marido e à mulher, ou seja, o marido e a sua esposa. Quando nós prestamos atenção aqui, olha, se o marido mandava fiar, né? A quem o marido estava mandando fiar? Se foram citados o marido e a sua esposa, né? Então, ele mandava quem? A sua esposa fiar. Então, vamos lá. Letrinha A. O marido mandava quem fiar? Deu para entender, né? Se foram citados apenas os dois personagens, somente pode ser ele dar a ordem para a sua esposa. B. De que forma aparece no texto? Se o marido mandava afiar. Esse a que nós vemos aqui está substituindo a palavra mulher. Por quê? Para que o texto não fique tão repetitivo, porque nós acabamos de ler na frase anterior essa expressão, a mulher. Então, olha aqui. Há muitos e muitos anos, vivia numa aldeia um casal. A mulher, porém, era tão preguiçosa que nunca tinha vontade de trabalhar. Se o marido mandava afiar, ela empregava um tempo enorme. Bom, a gente observa que se o marido mandava esse a refere-se à mulher, assim como ela empregava um tempo enorme, tá? Então, observe que tanto esse a quanto ela está substituindo a palavra mulher. Por quê? Para que não haja tantas repetições no texto e fique um texto enjoativo, né? De se ouvir ou de se ler, tá? Então, você vai copiar essas expressões aí. C. Quem empregava um tempo enorme para fiar? Olha aqui. Ela era a mulher, né? De que forma aparece no texto? Ela empregava um tempo enorme. Então, aqui, olha, vai ser a resposta B. De que forma aparece no texto? Copia abaixo. Então, a B é quando o marido está mandando fiar. Se o marido mandava afiar. Então, na respostinha B. Na C, quem empregava um tempo enorme para afiar? A mulher, certo? Mas de que forma aparece no texto? Copia abaixo. Aqui. Ela empregava um tempo enorme para o fazer.
Copia como está no texto. Quem deixava o fio todo embaraçado? Bom, vamos ler novamente. Se o marido mandava afiar, ela empregava um tempo enorme para o fazer. Não acabava nunca o trabalho. E, se acaso punha-se a fiar, quem estava se pondo a fiar? A mulher. Não dobrava o fio, deixando-o todo embaraçado. Então, quem é que estava fazendo isso? Deixando o fio embaraçado? A mulher. Então, olha só. Quem deixava o fio todo embaraçado? A mulher. De que forma aparece no texto? Copie abaixo. Então, vamos lá. Se acaso punha-se a afiar, não dobrava o fio, deixando-o todo embaraçado. Então, você vai copiar essa parte aqui, tá? No trecho, deixando-o todo embaraçado, a quem se refere deixando-o? Então, vamos voltar. Se acaso punha-se a fiar, não dobrava quem? Não dobrava o fio. Não dobrava o quê, né? Não quem. Não dobrava o fio, deixando-o todo embaraçado. Quem é que ficava todo embaraçado? O fio. Acabou de se referir ao fio. Então, esse o substituiu a palavra fio, tá? De que forma aparece no texto? Nós já respondemos. E a 9, no trecho, deixando-o todo embaraçado, a quem se refere deixando-o? Se refere ao fio. Então, vocês perceberam que existem algumas expressões, alguns termos, algumas palavrinhas que vão substituir algumas palavras em um texto. Por quê? Nós temos que ficar atentos durante a nossa produção, pois um texto com muitas repetições gera um desconforto durante a leitura. Se torna um texto chato, né, enjoado de se ouvir. Então, agora estamos aprendendo que existem algumas palavrinhas que vão substituir aquelas repetições. Se você ficar atento, você fará de uma forma melhor as suas produções textuais. Então, fique atento aí, faça as atividades, leia bastante, releia quando for necessário, para que você entenda quais são essas palavrinhas que podem ser utilizadas para substituir algumas expressões, para que não haja tantas repetições, ok? A aula de português encerra-se aqui, mas daqui a pouquinho nós já vamos ver aí no ler e escrever, no aprender sempre, né? Qual é a atividade que nós vamos desenvolver. Vamos aí, então, abrir o nosso livro na sequência didática de matemática, na página 87. Vamos lá. Quero compartilhar aqui com vocês, né? Vamos para a página 87, na aula 5. A multiplicação de um número natural por 10. Nós já estudamos em sala, né, os alunos que estão frequentando, né, como é que se faz a multiplicação por 10, 100 e 1000. É muito importante que você, quando for fazer uma multiplicação por 10, 100 ou 1000, né, verifique aí o número que estará sendo multiplicado. Então, primeiramente, vamos ler. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos realizar multiplicações de números naturais por 10, utilizando calculadoras e observar os resultados. Se você tem em mãos aí uma calculadora, dessa vez será permitido, né, a utilização. Porém, se você não tiver, não se preocupe. Vou ensinar aí uma regrinha
muito rápida, muito fácil para que você consiga fazer as multiplicações. Na verdade, se você já frequenta presencialmente, você fez algumas atividades relacionadas a essa matéria, né? Número 1. Maria, Beatriz e Isabel vão utilizar calculadoras para realizar as multiplicações apresentadas abaixo. Faça isso você também e comente as suas observações com um colega. Então, vamos observar aqui. Se você utilizar a sua calculadora, você vai observar o quê? Que você vai digitar lá 7 vezes 10, né? E o que vai aparecer para você? Vai aparecer o 70, certo? Como é que nós descobrimos isso? Primeiramente, nós temos que pensar o seguinte, que todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Então, 8 vezes 1, 8. 10 vezes 1, 10. 120 vezes 1, 120. Então, 1000 vezes 1, 1000. Então, primeiramente, nós vamos pensar que estamos multiplicando por 1. E o que nós faremos? Repetiremos o número, né? E se a multiplicação é por 10, né? Nós temos o quê? Apenas um zero. Então, nós acrescentamos esse zero no final. Não é necessário armar a continha quando há uma multiplicação por 10, por 100 ou 1000. Observe aqui o número maior, olha, 95 vezes 10. 95, se nós fôssemos multiplicar por 1, 95 vezes 1 é igual a 95, ok? Mas nós estamos multiplicando por 10, então nós temos um zero aqui, nós acrescentamos o zero no final. 95 vezes 10 é igual a 950. E assim, nós podemos fazer com os demais. Tá? Então, se você tiver aí uma calculadora, você pode utilizar nesse momento para fazer esses cálculos. Tá bom? Registre suas observações. Né? O que nós vamos observar aí ao final? Que quando multiplicamos por 10, repetimos o número e acrescentamos um zero ao final. Tá? É essa a regrinha. 2. Determine os resultados das multiplicações sem, olha só, sem utilizar a calculadora. Então, vocês utilizaram a calculadora no primeiro momento, porém agora não mais deverão utilizar a calculadora, certo? Então, vamos lá, olha. 6 vezes 10. Eu repito o número, porque todo número vezes 1 é ele mesmo, né? Eu repito o número e acrescento um zero ao final. Então, 6 vezes 10, 60. Vamos no número maior. 327 vezes 10. Eu repito o número, é como se eu multiplicasse por 1, tá? 327 vezes 10, né? Eu faço como se eu estivesse multiplicando por 1, repito o número e acrescento um zero ao final. 1, 2, 3, coloco o pontinho aqui. 327 vezes 10 é igual a 3.270. Tá bom? Então, vocês não deverão usar aí a calculadora. Número 3. Tia Sandra, com a colaboração das crianças, colheu mangas, higienizou-as e colocou-as em 10 pequenas caixas. Acrescente informações ao texto e elabore uma pergunta para obter um problema que tenha solução. Em seguida, resolva-o. Então, agora nós temos que utilizar aí raciocínio lógico, tá? Como nós estamos trabalhando aí com essa questão das crianças que foram para o sítio,
do tio, né, José Luiz, da tia Sandra. Então, nós vamos pensar aí em um probleminha que vai envolver aí essa situação, né? Mangas que foram colhidas pela tia Sandra e pelas crianças, que foram colocadas em 10 pequenas caixas. O que nós podemos pensar aí? Né? Nós podemos pensar aí, tia Sandra e as crianças colheram mangas no pomar. Legal, né, gente? Elas colocaram 8 mangas em cada caixa. Havia 10 caixas. Quantas mangas elas escolheram no total? Então, vamos pensar, olha. Se havia 10 caixas, olha, 1, 2... Não, eu vou colocar o número, gente. Vocês podem desenhar aí para facilitar. Então, uma caixa, a segunda caixa, a terceira, a quarta, é difícil desenhar aqui. A quinta caixa, a sexta caixa, a sétima caixa, oitava, a nona e a 10ª caixa. Então, foram utilizadas 10 caixas para guardar aí as mangas. Esse é o probleminha que eu estou criando. Você tem total liberdade para criar o seu, tá? Estou dando aí apenas uma sugestão, um exemplo. Então, as 10 caixinhas. Eu gostaria de ter desenhado aqui 10 caixinhas. Então, foram colocadas 8 mangas dentro de cada caixa. Então, 8 mangas na primeira, 8 mangas na segunda, 8 na terceira, 8 mangas na quarta, 8 mangas na quinta, 8 mangas na sexta caixa, 8 mangas na sétima, 8 mangas na oitava caixa, 8 na nona caixa e 8 mangas na 10ª caixa. Você pode aí, se você quiser utilizar o meu exemplo, você desenha as caixinhas, né? E pode desenhar as 8 mangas dentro de cada caixinha. Ou apenas colocar o número 8, né? Então, quantas caixas nós temos? 10. Quantas mangas dentro de cada caixa? 8. Então, observe. Se eu quero saber o total de mangas, eu teria que somar, né? 8 mais 8 mais 8 mais 8. Então, eu colocaria o 8 10 vezes. Quando nós temos a soma de parcelas iguais, olha, todas as parcelas são número 8, ok? Então, qual é a forma que eu posso utilizar para calcular de uma forma mais rápida? É justamente essa, pessoal. Ao invés de eu ficar somando, né, o número 8 10 vezes, eu posso fazer o quê? 8. Dentro de cada caixa tem o quê? Tem 8 mangas. E quantas caixas nós temos? Nós temos 10 caixas. Então, eu faço o quê? Eu multiplico 8 vezes 10, né? 8 vezes 1 é 8. E eu acrescento o quê? O 0 ao final. Porque é por 10 tem apenas um 0. Então, eu acrescento um 0 aqui no final. Então, você pode elaborar aí o problema de acordo com a sua criatividade. Eu apenas dei essa sugestão, tá? Mas você pode escrever aí, elaborar a pergunta, né, de acordo com a sua criatividade e resolver aí o probleminha, tá bom? Vamos ver se temos mais alguma coisa para hoje. É isso mesmo, tá? Então, as anotações que você precisar fazer, o livro é seu, fique à vontade, tá? E não se esqueça, faça tudo com muito capricho e muita atenção,
né? Você que está frequentando presencialmente, não precisa me encaminhar as fotos, porque eu sempre faço o momento de visitar os cadernos, mas você que não está frequentando, eu ficarei aqui aguardando as fotos das suas atividades, tá bom? Por hoje é só. Grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.